Clayton, realmente a minha experiência com ele no Flamengo não foi boa. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Um ex-jogador seu, ele deu uma entrevista que eu achei até um pouco antipática, não sei se você chegou a ver, do Clayton, o que ele falou de você. Não vi. Ele falou que te achava um técnico, nas palavras, ipsilitris, o que ele falou, te achava um técnico preguiçoso e que você era meio que paneleiro, mais ou menos assim, que ele quis dizer. E que quando você chega e encontra com ele lá no Atlético Paranaense, você até coloca ele de capitão, é porque você deu uma pipocada para ele. Esse é o problema, assim, das vezes de você ser um técnico novo e encontrar alguns jogadores mais consagrados e eles tentarem minar o treinador, pegando esses dois pontos, né? Tanto você chegando no Flamengo e levando alguns jogadores que eram bons jogadores da época de Ipatinga, e quando você chega num clube grande, alguns jogadores que são consagrados, eles tentarem minar o trabalho do técnico de alguma maneira? Não, Thiago, primeiramente é o seguinte, como eu falei anteriormente, tem alguns momentos que tem algumas opiniões que são dadas erroneamente e elas viram verdade, né? Primeiramente, vamos em relação aos atletas do Ipatinga. Quem estuda, né, sabe o que aconteceu, né, sabe que não foi isso. Eu, quando fui contratado para o Flamengo, o Walter Minhoca, o Léo Medeiros, o Luizinho e o Diego Silva já estavam no Flamengo. Não fui eu que contratei. Inclusive, o Flamengo contratou esses atletas e tiraram esses jogadores da semifinal de Copa do Brasil, entendeu? Né? Então, já é uma informação muito equivocada, né? Então, eu, quando fui contratado, quando eu chego no Flamengo para dar o treinamento, esses atletas já estavam na Gávea treinando, inclusive eles não jogaram contra o Ipatinga porque eles já não podiam jogar em Copa do Brasil, né? Bom, depois deu no Flamengo, quando a gente vira o ano, nós já falamos daqueles problemas econômicos do Botafogo. O Flamengo, idem, os problemas financeiros eram idênticos. O Flamengo não conseguia competir com algumas equipes de Série B em termos de contratação, entendeu? Né? E quando a gente foi montar uma equipe para o campeonato de 2007, do Campeonato Carioca, a gente estava com muita dificuldade de contratação, né? Com muita dificuldade de contratação. Então veio na minha cabeça essa possibilidade, a gente trouxe o Paulinho, volante, que jogou muito no Flamengo, né? E trouxemos o Leandro Salindo, um outro volante também, né? E o Jailton. Então eu trouxe 3 jogadores e logicamente que ali, né, começa, né, até de forma pejorativa, né, criar a situação da questão da República de queijo, mas ali no momento a gente estava realmente ajudando o Flamengo e ajudamos, a equipe chegou à final mais uma vez no Campeonato Carioca e foi campeão carioca, entendeu? Em 2007, né? Então, e o trabalho, eu acho que o trabalho da conquista, um pouco antes disso, o trabalho da conquista da Copa do Brasil me deu uma sustentação, né, da forma como a gente ganhou, com a equipe jogando contra o Vasco na época era considerada o favorito para o jogo, né, nós ganhamos o primeiro jogo de 2-0, né, depois ganhamos o segundo jogo de 1-0, isso deu uma sustentação, tanto que eu fiquei no Flamengo 1 ano e 4 meses, numa época que o Flamengo trocava de treinador de 3 em 3 meses, ninguém fica mais de 6 meses à frente de um clube como o Flamengo se não tiver um resultado, não tiver números bons, né, só que quando cai numa situação, né, como é o histórico de qualquer treinador brasileiro, quando cai numa situação que os resultados não encaixam, aí começam a criar-se escutória ou pegar algum fato de insucesso e aquilo tudo cai como se fosse uma situação, né, que o treinador não tinha controle. Em relação ao Clayton, te surpreendeu? Em relação ao Clayton, eu trabalhei com o Clayton em 2008 e depois 2009 no Flamengo. Depois nunca mais encontrei. O certo é que eu segui a minha carreira, depois desse período eu não sei para onde que o Clayton faz, e depois disso eu já ganhei os títulos, já falei dos títulos aí de Curitiba, de seleção brasileira, de São Paulo, né? Nenhum treinador do futebol brasileiro ganha título
com questão de panelinha. E se é uma coisa, graças a Deus, você pode discutir no meio do futebol, né, qualquer coisa ao meu respeito. Talvez não tenha qualidade técnica, não sabe taticamente, tal, mas em relação à justiça e comportamento com o jogador, né, a maioria dos jogadores que trabalharam comigo é uma das coisas que eles mais exaltam. De repente, você vai trabalhar com algum jogador que de repente acha que foi injustiçado, né, e por não ter jogado com ele, né, o Clayton, realmente a minha experiência com ele no Flamengo não foi boa, depois ela foi boa no Atlético Paranaense, né, era uma situação totalmente diferente, né, o Clayton no Flamengo, ele era um jogador a mais, no Atlético Paranaense, quando cheguei, ele era o líder do grupo e estava num momento bom também. Então, agora eu tenho que respeitar a opinião dele, mas eu acho que ele tem uma visão equivocada, mas logicamente que ele teve aí uma experiência negativa comigo, que ele deve estar levando até hoje para aí, né, mas eu fico com a opinião, assim, da maioria dos jogadores que eu recebo, né, esse ano passado mesmo, eu recebi 3 camisas do Lucas Moura, né, Pô, manda pra mim. Me agradecendo, porque ele fez 20 anos, ele fez 10 anos de carreira profissional, né, cara? E na época ele estava na Inglaterra ainda, no auge da pandemia, ele mandou um agradecimento, né, por ter trabalhado com ele. Uma das camisas mais emblemáticas que eu tenho de agradecimento de jogador é do Maxwell, lateral esquerdo, que trabalhou comigo na base do Cruzeiro. Eu tirei de uma peneirada e ele fez o teste comigo como atacante. Com 15 minutos eu tirei do treino e coloquei para treinar do lateral esquerdo. Aí depois do treino, o pai dele estava vendo e me preocupou, meu filho atacante, você está botando de lateral esquerdo. Eu falei, não, eu vou botar aqui porque eu acho que aqui ele vai. Eles apostaram e hoje eu tenho uma camisa do Barcelona, né, do Maxwell, falou, olha, eu e minha família, nós te agradecemos, né, pelo que você fez com minha carreira. Então eu acho que eu prefiro ir para esse lado aí mais positivo, né, que eu acho que tem mais gente falando bem de mim no mercado do que negativamente. E o Clayton, eu vou falar agora vou deixar o lado jornalista de lado, falar do torcedor do Botafogo, voltando aqui. O Clayton não é uma pessoa mais certa para falar de ninguém, não, porque o que ele fez com o Botafogo não é nada correto também, né? A história que ele tem do lado do Botafogo é uma história bem, bem terrível, né? Então, deixa para lá esse cidadão aí.